Olá! Hoje vamos falar sobre matemática recreativa, sobre um jogo que criamos, que se chama Dominós Matemáticos. Nós vamos mostrar para você, professor, como poderá utilizá-lo na sala de aula. A historinha do dominó. Lá na China, há muito tempo atrás, entre 243 e 181 a.C., existia um soldado chinês chamado Hang Ming, que, para passar o tempo, criou um jogo que é bem simples até, o dominó, que todos nós conhecemos. As peças pareciam muito com o baralho. Outra invenção da China, aliás, e inclusive eram chamadas de cartas ponteadas, por lembrar as cartas de cadeado. Futuramente, ele apareceu na Europa em meados do século XVIII. Era jogado nas cortes de Veneza e Nápoles. As peças eram feitas de ébano com pontos de marfim, representando os números. O jogo e como jogar. Ao longo dos estudos, ficamos fascinadas com a gama de conhecimentos que um jogo de dominó pode trazer para a criança. Por isso, resolvemos nesse segundo trabalho fazer jogos com peças de dominós, como dominós de fração e divisão, por exemplo. Temos como objetivo, então, com esse jogo, causar uma naturalidade da criança, brincar e aprender conceitos que normalmente o aluno tem um pouco de dificuldade. O jogo é simples, funciona como um dominó convencional, mas o diferencial está nas peças. Cada peça irá conter dois números, só que diferentemente do dominó normal, o mesmo número será representado de 8 formas diferentes. Por exemplo, o número 1/2 pode ser representado como 2/4, como 0,5 e como uma parte de um todo, metade do todo. As regras são as mesmas do dominó. Cada jogador receberá 10 peças. Se sobrarem peças, dependendo do número de jogadores, eles devem ser colocados com os valores para baixo sobre a mesa. Será feito um par ou ímpar para se escolher o primeiro jogador, e o ganhador começará. A partir daí, o jogo funcionará em turnos, no sentido anti-horário. Cada jogador no seu turno deve colocar uma das suas pedras em uma das duas extremidades abertas, de forma que os pontos de um dos lados coincidam com os pontos da extremidade onde está sendo colocada. Quando o jogador coloca sua pedra sobre a mesa, seu turno se acaba e passa-se ao seguinte jogador. Se um jogador não puder jogar, deverá comprar da mesa tantas peças como forem necessárias. Se não houver pedras na mesa, passará o turno ao seguinte jogador. A partida continua com os jogadores colocando suas pedras sobre a mesa, até que se apresente alguma das seguintes situações. Quando um jogador coloca sua última pedra na mesa, e existem casos onde nenhum dos jogadores pode continuar a partida. Isso ocorre quando o número das extremidades saiu 7 vezes antes. Nesse momento, se diz que a partida está fechada. Os jogadores devem contar a quantidade de vezes que acertaram os pares. Quem tiver mais acertos, vence. Se houver um empate, o jogador que começou ganha a partida. Pode-se ocorrer de acabar por se fechar a mesa, fazendo um ciclo, mas não é sempre que acontece. O diferencial desse jogo é que você, professor, pode refazê-lo facilitando ou dificultando, dependendo do nível de sua turma. Pode ser trabalhado diversos temas, de trigonometria a frações. Tudo que existe uma igualdade, diferentes formas de representar pode ser usado. A seguir constam alguns exemplos de possíveis peças. Para se montar o jogo, precisa-se de coisas simples que temos em casa, como restos de papéis, papelão, caneta, tesoura, régua e cola. Corte os papéis e o papelão em 28 retângulos de 6 centímetros por 3 centímetros. Colhe-os uns nos outros e escreva com a caneta os valores no pedaço de papel, para ser mais fácil visualizar. Se o intuito da aula for apenas fixar a matéria, pode-se escrever de cores iguais os valores correspondentes. Agora, com as pecinhas prontas, vamos jogar uma partida.
Agradecemos a todos e muito obrigada!